A paz do Senhor a todos. Glória a Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao nosso pastor por nos conceder esta oportunidade, por direito falar da palavra que hoje seria sempre do pastor presidente. Então eu louvo a Deus e agradeço a Deus por esta rica oportunidade e convido os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 27, o versículo de número 4. Salmo 27, o versículo de número 4. Salmo de Davi. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Tantas coisas que o salmista pediu aqui. Morar na casa do Senhor, pediu e disse que ia buscar. Buscarei sempre, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Glória a Deus. O próprio salmista diz que até os pardais e as andorinhas encontraram um ninho na casa do Senhor, edificaram os seus ninhos na casa do Senhor. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e lembro e faço menção aqui de algumas pessoas da minha infância que compartilharam a infância junto conosco quando nós chegamos de Minas. Faço menção ao pastor Neuci, o seu irmão, seu irmão também que estudou conosco. Faço menção desses homens de Deus, porque nós compartilhamos do mesmo colégio infantil, a mesma escola estadual, Maria Alice Torrezão da Cunha, cuja diretora era a Dona Rosa e orientadora pedagógica era a Dona Luiz Helena. Eu agradeço a Deus porque nunca visitei aquela secretaria. Eu louvo a Deus porque no meu currículo eu nunca visitei aquela secretaria, porque as coisas eram bem diferentes naquela época. Então eu louvo a Deus pela vida da Dona Rosa, da Dona Luiz Helena. Eu as encontrei outro dia no supermercado e expressei a gratidão de ter aquelas senhoras como diretora e orientadora pedagógica. Eu me lembro quando ela entrava na sala de aula, todos os alunos se colocavam de pé, já era automático, não precisava nem pedir, já era automático. E louvo a Deus pelas professoras primárias, que me ensinaram o beabá. Eu fico até imaginando como pode ensinar uma pessoa, uma criança a aprender a ler. Eu estou tentando entender isso, eu não consigo entender como que você consegue fazer uma criança ler, e eu estou aprendendo agora com meus netinhos. Eu louvo a Deus pela minha professora Marilene Moreira de Carvalho, minha primeira professora, e a professora Verônica, minha segunda professora. Eu louvo a Deus porque elas nos chamavam à frente na sala de aula, nos colocavam de frente assim da mesa dela e começavam a nos arguir a respeito desses temas que estão aqui de história e de geografia, e ficavam arguindo sobre tabuada e geografia e história, e arguía, e era prazeroso para nós como alunos dar as respostas para as professoras. Aquilo era muito prazeroso. Eu acredito que alguns alunos não gostavam muito de ver nós temos as respostas todas na ponta da língua, mas Deus nos dava essa graça, e nós então glorificamos a Deus por a vida dessas pessoas. Sempre que eu as encontro, eu louvo a Deus pela vida delas.
me apresento a muitos professores, eles dizem: olha, eu não posso lembrar de todos os alunos, né? Ainda mais se não era um aluno que me trazia problema, então eu não me recordo dele. Mas eu me apresento sempre aos meus professores. E nós estamos estudando aqui uma matéria, um assunto, uma doutrina tão importante, que vai trazer à nossa mente, vai trazer uma edificação missiológica, eclesiológica para as nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro dos nossos corações, e Ele nos edifica por meio da sua eterna e gloriosa e saudável palavra. O Senhor é Deus. O Senhor é que nos traz à tona um estudo tão importante, trazer ao nosso conhecimento 460 anos do primeiro culto evangélico em terras brasileiras. Eu tenho a certeza que muitas pessoas podem não ter esse conhecimento, mas ele aconteceu. A Europa estava empolvorosa quando Deus levanta um homem na França, no ano de 1514, pelo nome de Jacques Lefebvre, e esse homem começa a combater as doutrinas da Igreja Católica e a expor uma doutrina totalmente contrária aos ensinos daqueles dias. E ele começa a ensinar na França, 3 anos antes de Calvino, de Martinho Lutero, na Alemanha. Ele começa já a ensinar na França que a justificação do homem diante de Deus, ela não depende de obras, de boas obras, de pequenas obras ou de grandes obras, mas que ela depende única e exclusivamente da fé. Exatamente o que Abacuque falou tantos anos antes do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abacuque, um conhecedor da vida agrária, um conhecedor da vida contemporânea daqueles dias, ele diz: não importa que a figueira não dê figos, não importa que a amendoeira não produza, não importa que isso ou aquilo não aconteça, mas eu glorificarei o meu Deus eternamente, porque o justo viverá de sua fé. Já foi falado a respeito da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, citando Abacuque, ele vai agora de encontro aos ensinos que os judeus estavam anunciando naqueles dias contra o cristianismo, a verdadeira fé em Cristo Jesus. A igreja já sendo solapada, já nos primeiros tempos, pelos ebionitas, os judeus que se convertiam ao cristianismo, mas diziam que não podiam deixar a sua fé em Deus e o Antigo Testamento de lado. Eles diziam que era necessário ter fé em Cristo Jesus, mas de forma nenhuma eles poderiam deixar de lado os ensinamentos de Moisés. Então o apóstolo Paulo, já no prelúdio da sua carta aos Romanos, ele já vem dizendo logo na entrada, que o justo da sua fé viverá. E Jacques Lefebvre, fazendo menção dessas duas passagens, ele diz que o homem é justificado pela fé, indo de encontro às doutrinas católicas daqueles dias, já na França, em 1514, 3 anos antes de Martinho Lutero empunhar a bandeira e anexar as suas 95 teses na porta da catedral do castelo de Wittenberg. Jacques Lefebvre levanta essa bandeira na França e começa
a anunciar que a justificação é pela fé. Esse humanista começa a ir de encontro à doutrina católica, anunciar. Então nasce um movimento na França chamado de Huguenotes. Os Huguenotes são os franceses cristãos reformados, e logo então seguido por João Calvino, e essa doutrina começa a ser disseminada em toda a França, já nos dias do rei Henrique II, começa a crescer essa doutrina. Porém, o rei Henrique II era um rei católico, então começa uma guerra na França, e essa guerra tem proporções imensas, imensas. E Henrique II, ele era servido por um almirante chamado Coligny e por seu vice-almirante Nicolas Durand Villegagnon. E Nicolas Durand Villegagnon recebe cartas do rei Henrique II para vir até o Brasil e fundar o que está ali naquele quadro logo no começo, a França Antártida, que foi ensinado para nós ainda nos primeiros anos das nossas professoras primárias. Todos nós já ouvimos dizer que no dia 26 de abril, e pelo calendário moderno, dia 5 de maio, celebrou-se a primeira missa em terras brasileiras. Todos nós já ouvimos dizer que quando Cabral aportou no que é conhecido hoje as terras da Bahia, ele vindo de Portugal, com 10 fragatas e 3 naves capitâneas, chega ao Brasil, e os padres celebram a primeira missa no dia 26 de abril, hoje pelo calendário moderno, dia 5 de maio. Todos nós estudamos isso, mas nos foi negado que no Brasil celebrou-se um culto evangélico. Os livros didáticos nos negaram que o Brasil houve um culto evangélico no dia 10 de março de 1560, quando Villegagnon chegou ao Brasil. Nos foi negada essa informação. Não que as nossas professoras fossem más, pastor Neuci, é que os livros não trazem. E Villegagnon chega então no que é conhecido hoje como a ilha de Villegagnon, naqueles dias, ilha de Sergipe, e monta uma fortificação no centro da ilha que está lá até os dias de hoje, e hoje se chama o Forte Coligny. Coligny, que era o almirante, braço forte ao lado do rei Henrique II, mas que se converteu um dia ao verdadeiro Evangelho de Deus. Coligny era protestante e Villegagnon católico. E na ilha de Sergipe, na Baía da Guanabara, edificou um forte, e ali começou Villegagnon a negociar com os nativos. Quem estudou a história sabe que foi os índios, as tribos indígenas chamadas tamoios, foram as tribos que fizeram um pacto com Villegagnon, que começaram a negociar com Villegagnon, que começaram a contrabandear pau-brasil para a França, e começa então a França Antártida a surgir no cenário brasileiro. Mas eram poucos homens. Então Villegagnon pega 2 cartas, escreve uma carta ao rei Henrique II,
para mandar reforços para o Brasil. Escreve outra carta a Jean Calvino, pedindo que mandasse para o Brasil também crentes reformados protestantes. E no dia 9 de março, ele recebe a sua resposta quando desembarca nas terras brasileiras, na ilha de Serigi, no dia 9 de março. Chega às terras brasileiras, às águas brasileiras, os navios que trouxeram reforços, 280 pessoas para povoar a ilha de Serigi. E entre eles, 12 protestantes. 12 protestantes. Um pastor com a sua esposa e mais um jovem seminarista. Um pastor protestante chamado Guilherme Cartier e um jovem seminarista chamado Pierre Richier. Esses dois homens, quando desembarcam na ilha de Sergipe, no dia 10 de março, celebram um culto em ação de graças ao que Deus deu, porque Deus os guardou nessa viagem toda da França até as terras brasileiras. Eles celebram um culto em homenagem ao Deus vivo e todo-poderoso, e abrem a Bíblia Sagrada e leem no Salmo 27, o versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. E cantam o hino de número 5 do Inário Huguenote, que também é comparado ao Salmo de número 5, e louvam a Deus incessantemente, porque Deus abriu novos mundos para que a palavra de Deus fosse anunciada. Louvado seja o nome do Senhor pelas coisas que Deus fez na vida desses dois homens. Guilherme Cartier e Pierre Richier começam então a introduzir a doutrina cristã em terras brasileiras. Mas isso foi de encontro ao comandante Villegagnon. Isso não soou muito bem, porque ele queria protestantes, mas que não protestassem, que seguissem a doutrina a qual ele pertencia. E isso trouxe um dissabor, irmãos, trouxe um dissabor a esse vice-almirante, trouxe um descontentamento, porque ele queria impor à força a doutrina. Até que ele expulsa então de terras brasileiras esse pastor conceituado, sua esposa e mais alguns protestantes, para que voltassem todos para a França. Então Guilherme Cartier e sua esposa voltam para a França. Ainda permanece no Brasil o jovem seminarista Pierre Richier e mais 4 protestantes em terras brasileiras. Mas isso ainda trouxe descontentamento, porque a palavra de Deus continuava sendo anunciada, tanto entre os franceses quanto entre os tamoios, que agora começavam a abraçar a fé protestante. Então, esse homem conhecido como Villegagnon, que nós o conhecemos como o Caim das Américas, é conhecido nas igrejas evangélicas, protestantes, presbiterianas, eles o têm como o Caim das Américas. O Caim das Américas, o homem que traiu a Cristo, o homem que traiu os seguidores de Cristo Jesus, o primeiro traidor do cristianismo no Brasil. Então ele expulsa todos agora de volta para a França. Não quero mais saber de nenhum huguenote, não quero saber mais de nenhum protestante em terras brasileiras.
mas o coloca numa embarcação precária, e no meio do caminho, muitos franceses voltando também descontentes com a rígida governança de Nicolas Durand-Villegagnon, voltam para a França. E agora, no meio do caminho, a embarcação quase vai a pique, e muitas pessoas têm que voltar a terras brasileiras em pequenas embarcações. Entre eles, 4 protestantes voltam ao Brasil. Eu não consegui guardar o nome de todos não, irmãos. Jean de Bordeaux, Mathieu Vergniaud, Pierre Bourdon e André Lafon. Esses 4 homens voltam a terras brasileiras e aguardam as decisões desse homem chamado Nicolas Durand-Villegagnon, que se descontenta com eles e um dia os chama. Eu quero que vocês escrevam no que vocês acreditam. Ele lhes deu um dia apenas, um dia para que dissessem no que eles acreditavam, porque era dado aos governadores fazerem essa cariação e depois levar as pessoas à forca. E eles então começam a narrar: nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e criou a terra. Nós cremos em Jesus Cristo. Eles começam a dizer nada mais, nada menos que o credo niceno. E em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor e Salvador. Eles começam a narrar o credo niceno, começam a narrar partes da Bíblia, e eles eram homens leigos, não eram pastores. Começam a narrar coisas inefáveis que o comandante Villegagnon não podia entender, e eles começam então a narrar, e a narrar, e a escrever, e a escrever, e a escrever, e a escrever, e no final disso tudo, dessas páginas, eles colocam as suas assinaturas. Jean de Bordeaux assinam Mathieu Vernet, Pierre Bourdon e André Lafon, mas não sabiam que estavam assinando a sua sepultura, mas Deus estava com eles. É o Deus que confortou o coração do apóstolo Paulo, lançado na mais profunda masmorra. É o Deus que confortou o coração de Silas. É o Deus que confortou o coração dos apóstolos. É o Deus que confortou o coração de Estevão. É Deus que confortou o coração de Tiago quando foi decapitado pela espada de Herodes, quando Estevão foi apedrejado. É o Deus que guardou os apóstolos. É o Deus que guardou os homens na antiguidade. É Deus que guardou Jeremias quando foi lançado no calabouço. É o Deus que guardou Elias quando estava na caverna. É o Deus que guardou a todos nós, porque nós cremos no mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É nesse Deus que nós cremos, é no Deus do impossível, é no Deus que fala conosco, é no Deus, um Deus pessoal. Eles não estavam inocentes, não. Entregaram o que é hoje conhecido como a primeira confissão brasileira, a confissão de fé da Guanabara de 1563. Eles entregam nas mãos do comandante, e ele começa a ler. Ele começa a ler cada parte. E o seu descontentamento e o seu furor foi tanto: vocês vão continuar nessa decisão? Vamos continuar nessa decisão. Então ele chama: este é o seu companheiro, o seu quarto companheiro, despeçam dele. E pegou então Jean de Bordeaux e foi até a beira de um precipício, foi caminhando com ele, e lá de cima do precipício, de que é hoje conhecido ali na ilha de Villegagnon como Forte Colline, e foi até as beiradinhas do Forte Colline,
e o lançou lá embaixo no pedregal e perguntou: vocês vão continuar com essa mesma fé até este momento? Nós vamos continuar. Então ele foi lançando um a um, e são os primeiros mártires do Evangelho de Cristo Jesus em terras brasileiras. É por isso que nós não podemos negar a nossa fé, porque nós vivemos hoje nos dias confortáveis, nos quais nós podemos dizer: uma coisa pedi ao Senhor e essa buscarei, que eu quero buscar e morar na casa do Senhor. Então é um motivo sublime quando eu venho à casa do Senhor e eu lembro que esses homens leram essa passagem no primeiro culto evangélico realizado em terras brasileiras. Eu louvo a Deus porque eu tenho a liberdade de vir à casa do Senhor e glorificar o nome eterno do Senhor. Eu agradeço a Deus, porque Deus é bom para comigo, Deus é bom para com a minha família, Deus é bom para com todos nós, porque nos dá esta liberdade. Mas aqueles homens, quando chegaram ali e cantaram o hino de número 5 do Inário Huguenote, eles estavam profetizando contra as suas próprias vidas, porque é só ler o Salmo de número 5 e você já começa a ver toda a descrição do que iria acontecer com eles em terras brasileiras. Mas não bastando isso, as mãos de Deus que guarda os seus, as mãos de Deus que guarda os seus das mãos do perverso. Levantou então aquela pessoa que nós aprendemos lá no passado, quando nós tínhamos 6 anos de idade, o terceiro governador-geral do Brasil, conhecido como Mendes Sá, veio até as terras do Rio de Janeiro, até as águas cariocas, e começa a bombardear esta fortificação, porque as mãos de Deus, ela é poderosa, e ela é para dar livramento aos seus. No entanto, não foi Mendes Sá que expulsou totalmente os franceses da Baía da Guanabara, cabendo isso ao seu sobrinho Estácio de Sá, que os expulsou e fundou também a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei Sebastião da França, o atual rei de Portugal, Dom Sebastião. Mas o que aconteceu então com Coligny, na França? O que aconteceu com o movimento huguenote na França? A mais terrível coisa que poderia acontecer aos cristãos franceses aconteceu na noite de São Bartolomeu, quando 300.000 huguenotes foram mortos em uma só noite. E Coligny, o almirante, ele honrou a Cristo Jesus. Ele honrou a Cristo Jesus. Ele celebrou com a sua vida na noite de São Bartolomeu, no dia em que ele é morto, mas não negou a Cristo Jesus. É por isso que de forma nenhuma, irmãos, eu nego a Cristo Jesus. Quando eu lembro desses primeiros mártires do ano de 1460, do dia 10 de março, e agora vão fazer 461 anos do primeiro culto evangélico celebrado em terras brasileiras, pelo nome de 2 homens, Guilherme Cartier e Pierre Whittier. Esses 2 nomes, nós devemos lembrar deles,
porque eles honraram a sua fé, mesmo diante de grande adversidade. Que Deus abençoe a todos.